Dica de livro: Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Correia Miranda. Pessoal, este livro é um clássico, é uma obra espírita, um clássico. Hermínio Correia Miranda foi um grande escritor espírita, com muita habilidade, um profundo pesquisador. Tem várias obras pesquisadas, publicadas. Ele foi grande trabalhador da doutrina espírita e é muito interessante que, às vezes, alguns espíritas valorizam mais quando é um livro psicografado. Este é um livro de um autor encarnado. Hoje ele está desencarnado, mas ele escreveu em vida. Só que a gente se esquece, essas pessoas se esquecem, que os livros psicografados foram escritos por pessoas que apenas não estão no corpo. Então, um livro não é mais importante ou menos importante porque ele foi psicografado. Uma pessoa atrasada pode escrever um livro e mandar por uma psicografia. Alguém que tem mediunidade não é sinônimo de evolução espiritual. Lembremos disso. Então, existem sim livros psicografados de espíritos das mais variadas evoluções, ideias. E existem livros escritos por pessoas encarnadas que são tão importantes, tão profundos quanto, porque são espíritos evoluídos, ou mesmo muito capacitados, que estão entre nós. O Hermínio Miranda sempre mostrou essa capacidade, e esse livro, ele fala sobre diálogo com as sombras, no sentido... Ele vai falar de doutrinação. O que é doutrinação? Nós chamamos geralmente de doutrinador aquela pessoa que nas reuniões mediúnicas vai conversar com espíritos. Para quem nunca viu uma reunião mediúnica, geralmente em centros espíritas sérios, onde tem o estudo, o trabalho, médiums se reúnem uma vez por semana, no mesmo horário, com muita disciplina, para auxiliarem a humanidade através da mediunidade. E ali, esses médiums, espíritos muitas vezes atrasados, dão comunicação através desses médiums. E ali, o doutrinador, que é um facilitador, que é uma pessoa que vai ter a chance de conversar com esses espíritos, ele tem a chance de dialogar. E não são apenas espíritos atrasados que vêm nas reuniões mediúnicas, muitas vezes benfeitores, mentores, vêm dar as suas mensagens. Eu tive a chance de trabalhar alguns anos, e muito jovem eu comecei como ajudante doutrinador, depois como doutrinador, e foi uma experiência incrível. Porque ali eu conheci os médiums, pessoas no dia a dia, cada um tinha a sua profissão diferente, e quantas vezes que eu, ali adolescente, via espíritos dos mais diferentes graus de cultura conversarem por aqueles médiums. Algumas coisas que você vai percebendo, não tem como ter dúvidas. Alguns dos médiums, pessoas super simples. E quando os espíritos começavam a falar de uma seriedade, alguns espíritos, às vezes, iam na reunião mediúnica e tentavam te assustar. Ah, eu vou perseguir vocês todos à noite. E esbravejavam. Eu lembro que uma vez um amigo, o Eugênio, doutrinador, ele falou assim para mim: Bruno, esses que esbravejam muito, fica tranquilo. Agora, quando vem alguém e fala de forma séria, aí geralmente eu me preocupo. E teve essas vezes, quando algum espírito começou a comunicar: olá, garoto. E numa tranquilidade, por exemplo, lembro de uma vez, eu estava com muito medo de acontecesse alguma coisa na minha saúde. E esse espírito, e eu não contei para ninguém, ele olhando para mim, através do médium, falou assim: ah, você tem medo que tal coisa acontece, né? Mas não, pelo contrário, para que a gente vai fazer isso com você? Para você ficar numa cama, para você ficar refletindo, evoluir mais? Não, nós faremos o contrário. Faremos de tudo para você ter facilidades. E, gente, semanas depois, eu consegui um emprego num lugar que eu tinha muita facilidade. Em 1 hora eu terminava o serviço, eu tinha muito tempo livre. Tinha dinheiro sobrando, tinha mordomia, e fui sim me envolvendo ali em momentos de preguiça, entre outras coisas, e aí eu lembrei daquela mensagem. Então, nesse momento dos diálogos incríveis. E o Hermínio Miranda, nesse livro, ele vai nos convidar a refletir sobre formas de conversar com esses espíritos. Porque não são as palavras em si que vão modificar alguém, mas, acima de tudo, a conduta moral do doutrinador, do grupo. As palavras vão fazer parte do diálogo, das reflexões,
mas não são palavras prontas, não é um vendedor que vai tentar articular palavras para vender o reino dos céus, perdoe a qualquer custo. Não. É um diálogo, é uma conversa, é um facilitador, é um terapeuta. Alguns não vão querer perdoar, não vão querer parar de perseguir, mas eu lembro de ter visto conversas incríveis. E lembro uma vez que o Eugênio falou assim para mim: Bruno, o que acontece nos grupos mediúnicos vai demorar muito tempo para aparecer nos livros. Na época eu achei exagerado, porque eu lia muitos livros, eu conhecia muitas histórias, li os livros do André Luiz, e de fato, conforme eu fui lendo, eu fui me encantando, me espantando no melhor sentido possível. E eu me lembrei, inclusive, dessa frase do Eugênio. Eu repito, eu já havia lido vários livros, estudado as obras do André Luiz, do Chico Xavier, e Eugênio vai me dizer: Bruno, o que acontece nos grupos não tem nem 15% nos livros, é muito mais profundo. E de verdade. Quando começamos a trabalhar nos grupos mediúnicos, é como se fosse uma lente. A gente começa a adentrar o mundo espiritual, a compreender coisas incríveis. Teria centenas de histórias para contar como aprendizado. E que curioso. Neste livro, Diálogo com as Sombras, olha que interessante. Pelo menos esse aqui que eu tenho em mãos, o prefácio ele é escrito por Francisco Thyssen, na época, presidente da Federação Espírita Brasileira. O prefácio data de 22 de junho de 1979. E aqui ele vai apresentando o livro, vai apresentando o autor, e ele conta que quando o livro Libertação, é um dos meus livros preferidos do André Luiz pelo Chico Xavier, é um livro lindo, é um livro que eu chorei do começo ao fim. Quando o livro Libertação chegou para ser publicado na Federação Espírita Brasileira, os doutores do Espiritismo, os estudiosos, eles discordaram de algumas coisas, tiveram dúvidas e falaram para o Chico Xavier: Chico, você pode confirmar com os espíritos se realmente é isso mesmo que eles estão falando aqui no livro? E olha que interessante. Pediu confirmação ao espírito e recebeu como resposta uma carta do médium. Então, o Chico Xavier pediu aos benfeitores, a André Luiz, que confirmasse se era aquilo mesmo que estava escrito. O André Luiz respondeu pelo Chico e o Chico mandou uma carta. No sentido de... Deixa eu ler aqui, senão eu vou me perder. E recebeu como resposta uma carta do médium Francisco Cândido Xavier, em que transmitia a solicitação do autor espiritual no sentido de retirar dos originais aquelas palavras que lhes haviam suscitado dúvidas, com a explicação seguinte. O André Luiz dizendo: se o nosso amigo não pôde admitir isso, é sinal que precisamos aguardar outra oportunidade, pois os leitores, com maior razão, também não admitirão. As palavras da carta do médium eram aproximadamente essas. E aqui, mais o comentário particular do Chico Xavier, a pessoa que nos merece a maior credibilidade foi esse. E na verdade, mesmo com a parte que o André Luiz sugeriu que fosse eliminada do texto, as coisas ainda ficavam longe da realidade, que é bem pior do que pensamos. O livro Libertação é incrível, ele traz coisas maravilhosas, descobertas, novidades. Fiquem curiosos com o livro. Mostra o que acontece no plano espiritual superior, inferior. E aí o Chico Xavier vai dizer que a coisa é pior ainda do lado atrasado e melhor ainda do lado espiritual. A gente pode entender assim. Se os doutores da federação, os sabidos, os sábios, não compreenderam, a maioria das pessoas não compreenderiam, então ele retirou uma parte do livro. Porque a verdade, por ser verdade, ela vai aparecer de novo. E aí eu me lembro disso. Se você um dia pensa em adentrar-se em reuniões mediúnicas, mesmo como médium, leia esse livro. Mesmo que você vá trabalhar como médium de sustentação, emitindo vibrações, energias, mesmo que se você for doutrinador, leia este livro. É um clássico, teoria e prática.
E aí no final do livro, o Hermínio Miranda, que é um exímio escritor, ele vai dizer assim, ó: de minha parte, considero algumas dessas qualidades como apenas desejáveis e outras indispensáveis. Entre estas, colocaria, como vimos, para você ser doutrinador, a formação doutrinária, estudar profundamente o Espiritismo, evangelização, ser uma pessoa acostumada ao Evangelho do Cristo, a autoridade moral. Porque como que você vai falar para um espírito perdoa e o espírito te olhando assim, ah é? Você quer que eu perdoe isso que aconteceu há 100 anos atrás e você não perdoa a sua esposa porque ela bateu a porta do seu carro? Ah, pelo amor de Deus. Autoridade moral. Não ser perfeito, mas pelo menos que a gente esteja na busca de desenvolver aquela autoridade. Fé e amor. E aí a última frase do livro: se me fosse pedido o segredo da doutrinação, diria apenas uma palavra: amor. Este é o belíssimo livro Diálogo com as Sombras, que eu estou agora, depois de ler, estou estudando o livro, palavra a palavra, fazendo anotações. Se tiver interesse, me avisem, eu posso fazer outros vídeos sobre o livro. É fantástico. Então, dica de livro, Diálogo com as Sombras. Você quer saber um pouco mais do que acontece nos grupos mediúnicos? Você que quer se preparar para trabalhar hoje ou amanhã ou um dia nos grupos mediúnicos, o que é necessário, além de muito estudo, além de autoridade moral, muita disciplina. Boa leitura.